Vamos dar agora uma olhada no padrão de projeto Strategy ou Command, que é usado quando a gente quer variar o comportamento de uma determinada funcionalidade que a gente tem na nossa aplicação. Então, se essa funcionalidade precisa ser implementada, precisa se comportar de formas diferentes para clientes diferentes, então a gente pode usar esse padrão Strategy. Os outros padrões, como Decorator, Chain of Responsibility, eles também permitem variar o comportamento, mas lá as variações são complementares, então elas podem ser combinadas. Eu posso, numa mesma aplicação, ter uma composição de várias dessas variações, já que elas são complementares. Aqui as variações são alternativas, não tem uma variação, não tem nenhuma relação com a outra variação. No proxy também a gente tem esse comportamento alternativo entre as variações, mas elas são supostas representarem o comportamento original. Então aqui é um pouco diferente, mas a estrutura é similar a esses padrões que eu comentei agora, mas com pequenas diferenças entre elas. Então vamos ver agora qual seria o problema associado a esse padrão de projeto Strategy. Então aqui nesse exemplo em particular, a gente tem esse método associado à matrícula, né, essa classe Enrollment, esse método Final Grade, que ele computa a nota final de um aluno, que o aluno vai ter na disciplina. Se essa computação da nota ela segue princípios, regras diferentes para disciplinas diferentes, universidades diferentes, então a gente precisa variar o comportamento, precisa variar a implementação desse método Final Grade. Tá? Então uma forma de variar é essa como está mostrada aí no lado direito do slide. Você colocar um if, onde na condição desse if você verifica qual o comportamento esperado para o cômputo da nota final. Se na disciplina Engenharia de Software você tem uma forma de computar essa nota final de um jeito, e na disciplina, por exemplo, de compiladores, você tem uma outra forma de computar a média final, tá? Então nesse if que a gente está vendo aí, a gente verificaria se a disciplina em questão, essa matrícula, ela está associada a uma disciplina. Se essa disciplina em questão é engenharia de software, a gente faz essa parte do then aí desse if, senão a gente faria o else. Tá? Então essa é uma forma de resolver isso, uma forma satisfatória se eu não tenho muitas variações. Então nesse caso daí a gente tem apenas duas variações, está ok. Mas se o número de variações aumenta, ou mesmo se a especificação do comportamento associado a cada variação dessa é complexa o suficiente, a gente perde modularidade, ou então a gente tem apenas uma única forma fixa de computar a nota final. Se a gente precisa lidar com um número grande de variações, então é melhor a gente ir para uma solução baseada num padrão de projeto. Uma solução que é bastante recomendada para linguagens em que a gente tem acesso a funções de alta ordem, onde a gente pode armazenar uma determinada função numa variável, num atributo, seria justamente nessa classe Enrollment, né, que representa a matrícula, a gente tem um atributo Final Grade Function. Então, quando a gente instancia um objeto dessa classe matrícula, a gente sabe que a matrícula é num determinado curso ou numa determinada universidade, então a gente já inicializa esse atributo Final Grade Function com uma função que representa o cálculo da média final, da nota final para aquela disciplina, para aquela universidade. Então, com isso, instanciando esse atributo de forma diferente, a gente tem formas diferentes também de computar a média final. Então, isso é recomendado quando a gente tem a variação de apenas uma operação. Nesse caso daí, a variação da operação de cômputo da média final do aluno. Então, essa solução atenderia nesse caso, mas se a gente precisa lidar com variações em muitas funcionalidades, então é mais recomendado a gente ir para a proposta do padrão Strategy original, onde ao invés de a gente naquele método Final Grade ter os ifs, ou nessa classe Enrollment a gente ter um atributo que armazena uma função, a gente na classe Enrollment tem um atributo que armazena
um objeto desse tipo aí que a gente está vendo, o Grade Strategy. E esse objeto Grade Strategy, ele tem que implementar essas duas funções, Final Grade e Final Bonus. Então, para uma disciplina ou para uma universidade, esses métodos Final Grade e Final Bonus podem ser implementados de forma diferente. Então, do lado esquerdo aí na parte de baixo da figura, a gente vê que essa Final Grade e esse Final Bonus, eles estão sendo computados com uma média ponderada. No lado direito da figura, a gente está usando uma média não ponderada. Então, assim, com essas duas implementações dessa classe abstrata, Grade Strategy, ou dessa interface Grade Strategy, a gente atende a dois clientes diferentes, sejam duas universidades ou duas disciplinas diferentes. Então, a gente vai ter essa flexibilidade, essa capacidade de poder variar não só o cálculo da nota final, como um cálculo de um bônus que é dado para o aluno, se ele tiver tido um bom desempenho, por exemplo, na participação na disciplina. Dessa forma, se a gente precisa variar mais de um comportamento, é interessante usar esse padrão Strategy, que envolve aí basicamente usar essa interface com implementações diferentes da mesma para diferentes necessidades. Então, nessa situação, o padrão Strategy original resolveria melhor o problema em questão, já que a gente tem mais de uma funcionalidade aí a ser variada. Se essas funcionalidades são usadas em conjunto de forma consistente por uma terceira funcionalidade, então a gente pode adotar também o padrão de projeto Template Método, que é bem parecido com a estrutura que a gente viu, mas tem um propósito um pouco diferente de prover o reuso de uma função que é definida em termos das funções que precisam variar. Então, numa situação onde essa nota final, Final Grade, ela sempre é computada como a soma de uma nota básica, Basic Grade, com o bônus, o Final Bonus que a gente está vendo aí, então a gente pode usar esse padrão Template Método, que basicamente envolve em você usar uma classe abstrata, no caso aí Grade Strategy, que tem um método concreto, que é esse Final Grade, que é o comportamento reusado para todos os clientes. Não precisa ter variação em cima desse método, mas dois métodos abstratos, Final Bonus e Basic Grade, que esses sim são implementados de formas diferentes para clientes diferentes. E como eles são implementados de formas diferentes, a gente tem essas duas subclasses aí embaixo representando esse código variável, essas formas diferentes de implementar esses métodos. E o template, que é o que a gente chama, seria esse método aí Final Grade, que é sempre definido daquela forma única, não importa como Basic Grade e Final Bonus vai ser definido pelas subclasses. Então aí a gente tem um exemplo onde a gente no mesmo contexto, na mesma classe, a gente está usando aí o padrão de projeto Strategy junto com o padrão de projeto Template Método. Esses dois padrões também podem aparecer de forma isolada. A gente já viu o Strategy no slide anterior aparecendo de forma isolada, o Template também poderia estar aparecendo de forma isolada, independente de a gente querer variar o comportamento de uma funcionalidade ou de um algoritmo que a gente tem na aplicação da gente. Nesse caso aí em particular, que eu estou exemplificando os dois em conjunto. Indo numa linha similar de variação, a gente tem o padrão de projeto Bridge. Só que o Strategy, como a gente acabou de ver, ele foca em variar um determinado comportamento. O Bridge, ele foca em variar a forma de implementar uma determinada abstração. Então, como exemplo aqui, vamos supor que a gente tem aí essa classe Student List, que é um conjunto de alunos, né, que ela está associado a vários alunos, né, mas ela pode, essa abstração Student List, ser representada tanto
como um array de alunos, como a gente está vendo no lado esquerdo inferior da figura, ou como um banco de dados de alunos, né? Então a gente abre uma conexão com um banco de dados específico, de um fabricante específico, e implementa esses métodos de adicionar aluno e remover aluno. Então, se a gente quiser implementar essa abstração Student List de duas formas diferentes, porque clientes diferentes querem formas diferentes de implementar essa abstração, a gente não pode seguir essa estrutura que a gente está vendo na parte superior da figura, porque ela amarra a uma única forma de implementação. Se eu mudar a implementação dentro dessa classe Student List, eu vou atender a um segundo cliente, mas vou deixar na mão o outro cliente que queria uma implementação baseada em array, por exemplo. Se eu quiser atender aos dois clientes com uma única implementação, variando a forma como a abstração é implementada, aí é onde eu adoto o padrão de projeto Bridge, que consiste aí basicamente em você introduzir esse Students Interface, que é uma interface que atende a diferentes formas de implementar a abstração. Então, implementando essa interface, eu posso ter a classe Students Array, que implementa todos os métodos usando o array como estrutura de dados para armazenar os alunos, ou eu posso ter aí no canto direito inferior da figura o Students Oracle, que é uma classe que implementa também essa funcionalidade de inserção e deleção de alunos, mas com acesso a um banco de dados Oracle. É similar à estrutura do Strategy, mas aí a intenção não é variar um determinado comportamento, é variar a estrutura de dados e a forma de implementar uma determinada abstração, que é aquela Student Lists. Então essa interface aí ela funciona como uma ponte entre a abstração, que a gente considera aí nesse caso sendo Student List, e a implementação específica dessa abstração, as possíveis implementações específicas dessa abstração, que são as classes Students Array e Students Oracle. Então, dessa forma, a gente consegue atender a diferentes clientes que desejam diferentes formas de implementar essa abstração, diferentes formas de armazenar os alunos que eles têm no sistema. Em alguns casos, se o código dessa abstração Student List não adiciona mais nenhuma lógica, nenhuma funcionalidade em relação aos métodos que estão no Bridge, né, na Students Interface, então a gente pode simplificar isso. Então, por exemplo, se esse método addStudents simplesmente chama o método insert, simplesmente repassa a chamada para o método insert, não faz nenhuma lógica adicional do negócio, nenhuma verificação, então a gente pode simplificar a implementação e ter, como a gente está ilustrando aqui na figura, a classe Services acessando diretamente o Students Interface. Isso só se a abstração adiciona pouca ou nenhuma lógica em relação ao que já é provido pela implementação da abstração. Um outro padrão também que segue essa estrutura de interfaces e diferentes implementações da interface é o padrão de projeto state, só que ele é aplicado num contexto bem diferente para um problema bem diferente. Então vamos ilustrar aqui essa classe aluno que tem um nome, um e-mail, e subclasses aluno de mestrado e aluno de graduação, undergraduate student, né? Então cada subclasse dessa tem informações diferentes. O aluno de mestrado tem o nome do orientador dele, tem informações sobre a bolsa de mestrado que ele recebe, enquanto o aluno de graduação, por exemplo, tem a nota com que ele entrou na universidade. O problema disso daí é que a gente está usando herança para representar o estado, a situação atual do aluno, né? Se ele é um aluno de graduação ou um aluno de mestrado. Então, dessa forma, a gente tem problemas, que, por exemplo, se eu tenho em algum sistema do Sync, né, que está representado aí no canto inferior direito da figura como esse objeto SimStudents. Eu tenho uma lista dos alunos, então eu vou ter lá um objeto da classe Undergrad Student, né, o aluno de graduação, vou ter lá um objeto PHMB, né, que é o login desse aluno, tem aí o CPF desse aluno, todos os detalhes desse aluno, tá? E se esse aluno termina a graduação e ele passa agora a ser um aluno de mestrado,
que é que eu vou ter que fazer no sistema? Eu não vou conseguir representar isso porque o aluno de mestrado é um objeto de uma outra classe. Então eu vou ter que criar aí um segundo aluno com as mesmas informações do primeiro, o aluno PHMB, com o mesmo CPF, o mesmo nome, mesmo endereço e assim por diante. E o meu sistema lá que tinha a lista de alunos do Sim, ele não vai conseguir representar essa mudança do meu status de aluno de graduação para aluno de mestrado, né? Se eu mudei de curso da graduação para o mestrado, eu vou ter que descartar o objeto original, undergrad student, vou ter que criar um outro objeto com as mesmas informações, mas eu vou perder todas as referências que eu tinha para o objeto original. Né, em particular as referências que estavam armazenadas lá no meu cadastro de alunos do Sim. Para evitar esse problema, o que a gente usa é esse padrão de projeto state, onde a gente representa o curso do aluno não através de herança, como a gente tinha no slide anterior, mas através de clientela. Então a classe aluno agora ela tem um atributo que se chama Degree Information, que é uma interface, uma classe abstrata. E esse Degree Information, que é um atributo da classe aluno, toda objeto aluno agora vai ter uma referência para um objeto de Degree Information. Esse Degree Information pode ser um objeto da classe Master para representar um aluno de mestrado, ou pode ser um objeto da classe Undergraduate para representar um aluno de graduação. Então esse Degree Information é o que representa o estado, a situação atual do objeto aluno. E agora, se eu tenho lá no Sim um ponteiro para o objeto student PHMB, eu continuo mantendo esse ponteiro, mesmo que o aluno termine agora o curso de graduação e passe agora ao curso de mestrado, eu só preciso mudar agora o ponteiro de student, ao invés de estar apontando para undergrad, ele vai apontar para master. Mudar o curso agora não implica em descartar um objeto PHMB com a identidade CPF específico e criar um com as mesmas informações, só que de uma outra subclasse. Ele envolve agora só alterar um atributo desse objeto PHMB. No sistema eu vou ter o mesmo objeto de sempre, porque ele representa a mesma pessoa. Então eu vou poder mudar o estado dessa pessoa sem precisar descartar um objeto e criar um novo objeto.